Olá, tudo bem? Bom, estou aqui hoje para dar a minha contribuição, né, quanto ao conhecimento sobre as pastorais. É um trabalho bastante interessante a ser feito, mas hoje vai ser só um breve conhecimento. Para falar das pastorais, seria mais interessante então começar numa linha do tempo, como é que as coisas aconteceram na nossa paróquia. As sementes da nossa paróquia foram lançadas quando alguém se interessou em vir morar nas nossas terras, né? Isso aconteceu em 1903, quando as pessoas começaram a construir suas casas aqui no nosso local, no local da cidade de Quatiguá. Bem lá nesse começo, as pessoas que vinham morar aqui, a grande maioria delas eram católicas. Então não demorou para surgir duas capelas nesse local. Aí tinha a capela Nossa Senhora Aparecida e a capela São Sebastião. Eram capelas pequenas. Enquanto se plantava e se colhia nessa terra, foi criada a Diocese de Jacarezinho, tá? Então, nosso ramo da história tem que ir para o lado religioso, né? Então, foi criado a Diocese de Jacarezinho. Isso aconteceu em 1926 e teve como primeiro bispo Dom Fernando Tadei, certo? Enquanto essas capelas existiam aqui no nosso município, o povo era atendido por Joaquim Távora e por Siqueira Campos, tá? Os antigos sempre falam isso, quando a nossa cidade era atendida pelos capuchinhos, né? Lá de Siqueira Campos. Então, tudo acontecia dessa forma. E as visitas eram feitas aqui no nosso local, aqui em Quatiguá, nessas capelas, a cada 60 dias. Então, é motivo de hoje agradecermos a Deus, né? Quantas missas que nós temos, né? Quantas bênçãos na nossa paróquia. Mas vamos lá, continuando. Enquanto ainda éramos capela, por aí, na diocese, no Brasil, né? Começou a surgir, então, os movimentos e as pastorais. Isso era por volta de 1940. Um dos primeiros movimentos que surgiu na igreja e que nós temos, um dos primeiros nós temos até hoje, que é a Congregação Mariana, que hoje tem até os marianinhos, né, fazendo parte dessa congregação. Também naquela época existia as Filhas de Maria, e esse eu lembro bem porque eu fazia parte, tá? A gente entrava quando era ainda criança, ganhava uma fita da Cruzada, que era uma fita amarela, e depois a gente ganhava uma fita verde quando a gente ficava mais mocinha, e depois a gente ganhava uma fita azul, larga, linda, maravilhosa, Filhas de Maria. Era uma pastoral lindíssima, belíssima. Mas ainda continuávamos aqui em Quatiguá com as nossas capelas. Ainda nesse tempo dos capuchinhos, foi criado o Apostolado da Oração, que também é uma pastoral que existe até hoje, que é devota do Sagrado Coração de Jesus, que vocês devem conhecer. E também, nessa época dos capuchinhos, já existia o que vocês fazem hoje, que é a catequese, tá? Então, isso data de 1950, mais ou menos, tá? Que é o tempo que começou aqui a catequese. Bom, aí nós tivemos a glória de ter sido construída a nossa matriz, né? No local que nós a conhecemos, e que, se alguém lembra, o ano passado, a gente até tô com um folhetinho ali, foi comemorado 60 anos de paróquia. Então, a nossa paróquia foi fundada em 24 de dezembro de 1959. Por isso, fez 60 anos o ano passado, certo?
Ainda fica. E o primeiro padre que nós tivemos aqui foi o padre Leonardo Milessen, certo? Depois veio o padre Arno, a minha catequese. Eu, Vilma, fiz catequese nesse tempo do padre Arno. Depois veio o padre Cláudio. Esse já foi no meu casamento. Eu me casei com 18 anos e era o padre Cláudio que estava aqui. Bom, aí as coisas continuaram acontecendo. Em 1971, começaram, então, as primeiras pessoas aqui de Quatiguá foram convidadas para o movimento do Cursilho. O Cursilho, então, era um movimento religioso Cursilho de Cristandade, ele era chamado. Eram feitos homens e mulheres. Até hoje, em muitas cidades, o Cursilho está vivo. Infelizmente, aqui na nossa paróquia, ele deu uma adormecida. Quem sabe ele volta. Também nesta época, na década de 70, veio o TLC. Era um treinamento de liderança cristã. Os movimentos surgiam, precisavam de pessoas para dirigir esses movimentos. Então, os jovens eram chamados para serem, digamos assim, treinados para cuidar desses movimentos. Também, em 1972, foram instituídos os 2 primeiros ministros da Eucaristia da nossa paróquia. Os ministros que vocês conhecem hoje, que são os que ajudam os padres, os que distribuem a Sagrada Eucaristia. Os primeiros ministros da nossa cidade foram Adir Zilli e Virgílio Negrini, meu pai, tá? Que orgulho, né? Muito bem. E as pastorais continuam acontecendo. Quando o padre Inácio chegou à nossa cidade, em 1975, logo foi criada a Pastoral da Juventude, que é um braço daquele movimento que já nasceu ali, que era o TLC. Então, a Pastoral da Juventude. E também um movimento muito importante desta época, duradouro, as SEBs, eram chamadas de SEBs, Comunidade Eclesial de Base, e que foi se transformando e que hoje nada mais é do que os grupos de reflexão, dos quais muitos de vocês fazem parte, certo? Bom, veio o padre Valberto para nossa paróquia em 1985 e deu muita força para o movimento dos jovens na época. Nesse tempo também não é pastoral, mas aconteceu uma coisa muito maravilhosa, que o padre Valberto conseguiu que a imagem milagrosa da Nossa Senhora Rosa Mística visitasse a nossa cidade. Muitos dos pais ou avós de vocês lembram disso, certo? Muito bem. Recebemos então o padre Pedro, que começou em nossa paróquia em dezembro de 1987. E aqui nesse tempo com o padre Pedro vieram então a Pastoral do Dízimo, que é ativa até hoje, maravilhosa pastoral, e também a Renovação Carismática Católica, que começou em 1991, certo? Ainda em 1997 surgiu a Comunidade Sopro do Espírito, que é da linha da Renovação Carismática, uma comunidade de oração, certo? Muito bem. Recebemos então em 2006 na nossa paróquia o padre João Admir, que de vez em quando está por aqui e que está em Siqueira Campos. Agora já começa a fazer parte da vida de vocês. Dependendo da sua idade, você vai se lembrar do padre Pedro, mas os mais novinhos vão se lembrar a partir aqui do padre João. Nesse tempo do padre João foi criado o Grupo do Rosário, que também não morreu. Ele continua existindo. Ele é de
Ele é de 2010. Me parece que ele completa 10 anos esse ano. Desculpa que eu não tenho certeza. Mas enfim, está vivo aí o grupo do Rosário. Ainda com o padre João, foram criados a pastoral da Segunda União, certo? A pastoral dos Coroinhas. Coroinha sempre existiu, mas como pastoral veio agora, que sempre teve um coroinha para ajudar o padre. Nossa, muito tempo. Mas agora como pastoral foi aqui com o padre João. Também começou o Terço dos Homens, tá? O Terço dos Homens também completa 10 anos agora em 2020, certo? Depois nós tivemos o padre Christian e nesse tempo teve o início da pastoral da educação, tá? São os professores, o pessoal da escola que participa e que procuram trazer um incentivo para todos os professores, né, que fazem uma parte tão importante na formação dos jovens. Depois, então, recebemos o Padre Roberto. O Padre Roberto começou em 2014. Aí, com o Padre Roberto, nós tivemos o SAVE, que é um serviço de animação vocacional. É um grupo que procura saber se tem algum menino com interesse para ser padre, alguma menina com interesse de ir para um convento, né? Então, esse é o grupo SAVE. Também teve início em 2015 com o Padre Roberto o Terço do Comércio. Só está parado agora por conta da pandemia, mas é uma pastoral ativa também. A pastoral do idoso também começou com o Padre Roberto em 2015. É uma pastoral que visita os idosos, que faz uma certa manutenção da saúde, saber como estão, se estão precisando de alguma coisa. Importantíssima pastoral. Em 2019, né, o ano passado, portanto, mudou de nome, foi criada a Pastoral do Batismo, quando estava conosco o Padre Edson, que ficou apenas um ano. Mas essa preparação de pais e padrinhos para o batismo vem desde a década de 1970. E agora estamos aí com o Padre Ilso e o vigário Padre Francisco, e com muito pouca coisa nós pudemos fazer agora, não foi criado nada por conta da pandemia. Tempo que estamos vivendo algumas dificuldades, mas também muita esperança e muitos conhecimentos. Espero ter contribuído. Muito obrigada. Um abraço a todos.